Olá pessoal, espero que todos estejam bem. De volta aqui ao canal, abrindo o 6º episódio, Boas Práticas na Pandemia. Hoje, trazendo um pouco do meio cultural para vocês. E o nosso convidado de hoje já foi adjetivado pela mídia como Rei da Ópera, Mister Ópera, Dono da Ópera e até mesmo pesquisador da vida. Conversar com o Fernando Bicudo nos transporta no que há de mais autêntico no Brasil e no mundo das artes, em produções da melhor qualidade. Por favor, se inscreva no canal para aqueles que ainda não o fizeram. Ativem o sininho para receber automaticamente os próximos episódios e deixe o seu comentário. É muito importante para a equipe aqui do nosso canal. Marcelo Sá, Boas Práticas na Pandemia. Vamos à entrevista e espero que gostem. Até a próxima. Olá, amigos do canal. Estamos aqui na presença do nosso querido amigo Fernando Bicudo, que se dispôs a conversar conosco neste belo salão do Instituto Cultural da Aeronáutica, numa tarde um pouco nublada, porém muito bonita aqui do Rio de Janeiro. Fernando é um expoente do mundo cultural. Nós vamos listar depois no canal o extenso currículo dele, que é abrangente, minucioso. E, Fernando, boa tarde, obrigado pela gentileza. Nesse período de pandemia, já de 15 meses, o espectro todo da cultura sofreu muito. É um setor que depende de plateias cheias, de receitas que já vinham escassas por várias razões. Como é que você observou esse impacto, desde pequenas salas de bairros até grandes eventos que vinham agendados para o ano passado e para esse, que agora estão sendo adiados, cancelados, realocados? E você que tanto fez e colaborou, como é que você avalia esse período de quase um ano e meio? Bom, houve uma boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. E eu acho que é público e notório que nós estamos vendo uma devastação cultural, né? A cultura parou no Brasil. Esse processo causado por esse vírus, né? Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos passando por um dos momentos mais críticos da história, e é um momento que eu observo e vejo como um conflito mundial, que isso não é só no Brasil que está acontecendo, está acontecendo pelo mundo afora, né? Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos passando por um processo que foi um plano orquestrado para a dominação do Partido Comunista Chinês. Eu sempre fui um homem de centro, nunca fui radical, mas nós temos que ser realistas, né? Existem relatos inequívocos, né, confiáveis, de que existe um plano pré-determinado pelo Partido Comunista Chinês de diminuição da população mundial, de dominação. O PCC estabeleceu metas para dominar o mundo e ter o Império Chinês até 2035, que o mundo seria um Império Chinês. E essa pandemia é apenas uma etapa do processo que eles querem diminuir metade da população mundial. Eu tenho muito medo do que está acontecendo. Acho que o setor cultural, que o que estabelece a base da cidadania, né? Nós não temos mais, né? Está todo mundo afastado, você não tem plateia, tudo tem que ser virtual, como nós estamos falando aqui.
Isto é uma impessoalidade muito grande. A arte precisa do contato, o artista precisa do aplauso, o artista precisa de seu público, o artista precisa de dialogar. A orquestra sinfônica, como é que você vai ensaiar sem você estar junto, sem você perder qualidade? Quer dizer, a excelência está se perdendo em todos os setores, né? Na educação, nas artes, e eu olho isso com muita tristeza, e eu espero que nós possamos passar esse tsunami viral, né? E que nós possamos retomar a nossa vida, que eu acho que nunca mais será igual, né? Nós temos que nos precaver, porque a guerra biológica existe, né? E temos que precaver, temos que salvaguardar a nossa civilização, a nossa liberdade, a nossa democracia. Eu acho que nós temos que ser bastante cautelosos em relação ao futuro. Com certeza. Com a normalização das atividades no horizonte, talvez em 6 meses, pouco mais do que isso, o que você acredita que fica de legado positivo, se é que há, para as artes, em termos de planejamento, manutenção programática, coisas que muito se discutia antes da pandemia, que agora se aprofundou? Alguma coisa vai se aperfeiçoar por conta do que nós estamos vivendo na área cultural? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque o mundo artístico, ele depende muito de mecenas, ele depende muito de apoios governamentais, ele depende muito de políticas culturais, e isso hoje é uma grande incógnita, né? Eu sinceramente não consigo vislumbrar algo como nós tínhamos no passado. Eu acho que a produção cultural tem que se reinventar. Acho que nós vamos ter que pensar novas maneiras de fazer arte. Eu acho que nós temos que pensar novas maneiras de produzir, novas maneiras de criar. O mundo está realmente passando por uma fase de transformação muito grande, e o fazer cultural, ele está prejudicado e ameaçado. Você tocou num ponto interessante. Você serviu no meio diplomático também com muito sucesso e articulou através disso espetáculos que vieram ao Brasil, excursionaram pelo país e no exterior também com muito êxito. A cultura sendo uma caixa de ressonância da sociedade, sendo algo que pauta as relações interpessoais, as conversas. O que você acha que impede que o empreendimento artístico vá adiante com êxito, com sucesso, num país que consome tanta cultura quanto o Brasil? E o que nós temos a aprender com outros países com que você teve contato ao articular esses eventos, esses grandes espetáculos? Alguns países que às vezes nem possuem um braço governamental oficial da cultura, mas tem uma cultura tão pujante que a gente olha e pensa, nossa, podíamos ser assim com o que nós temos e não conseguimos. Olha, eu acho que, o que eu aprendi viajando pelo mundo afora é que o Brasil é o país mais rico culturalmente que existe no planeta. Isso eu aprendi em contato com os outros países. Nós temos a cultura mais diversificada, graças à miscigenação que nós tivemos. Não temos uma só cultura, nós temos várias culturas que compõem a cultura brasileira, e eu acho que nós, como cultura, simplesmente, nós não somos um país desenvolvido economicamente como poderíamos ser se nós não tivéssemos uma elite corrupta da forma como nós temos no país.
tradicionalmente, né? Que se nós tivéssemos, porque o Brasil é um país riquíssimo, né? Agora, o povo continua na miséria, em sua maioria, graças à corrupção que impera no país e que esperemos que um dia desapareça. Mas, culturalmente, nenhum país se desenvolveu tanto quanto o Brasil, na minha avaliação. Nós temos nós só damos valor. Eu morei 15 anos fora do Brasil, viajei já pelo mundo inteiro e eu não vi nenhum país que tivesse a pujança cultural, a força que nós temos cultural. Nós vamos desde o indígena ao negro, ao europeu, nós temos a nossa música, as nossas festas populares, é de uma riqueza extraordinária que o brasileiro não conhece. Em sua maioria, o brasileiro não conhece a cultura brasileira. E essa falta de conhecimento é que faz com que nós tenhamos esse complexo do cachorro, entendeu? De que nós poderíamos ser, mas, cara, com toda sinceridade, viva a cultura brasileira. Que bom. E nesse ponto, você tocou na questão do mecenato e da dependência de determinados orçamentos e tal. Está na hora de depender menos da esfera estatal ou há uma forma saudável de repensar esse braço? Bom, a nossa elite, né, ela precisa se conscientizar, principalmente os grandes empresários que são patriotas e nacionalistas, né, que tem que verificar é o seguinte: como no mundo inteiro civilizado, ou as nações mais desenvolvidas, vamos dizer assim, né, a melhor forma ou a mais correta forma de você dizer muito obrigado pelo teu sucesso empresarial é você investindo na cultura, é você investindo na educação, é você fazendo. É muito comum, né, que as grandes fortunas, os grandes homens, né, deixem suas fortunas para instituições culturais, para universidades, para orquestras, companhias de ópera, de balé. Isso é muito comum de você verificar no exterior, né? Nós no Brasil não temos essa cultura, né? Nós não evoluímos a esse ponto de entender que a cultura é o que determina a nossa identidade, é o que salva um país de ser dominado pelos demais, né? O mundo hoje não é mais conquistado financeiramente, nem militarmente, nem biologicamente, né? Estão tentando, mas é pela cultura. Se nós tivermos consciência de nossos valores culturais, o Brasil é um país que vai sobreviver, dos poucos, né? Eu vejo o mundo do futuro como algo diferente. O país que tiver a sua identidade preservada, que essa identidade se reflete na cultura, né? Esse aqui é o país que vai sobreviver na comunidade das nações, porque o mundo está se globalizando, estão pensando nesse governo mundial que lutam muito por isso, né? E isso há uma tentativa de se pasteurizar as culturas, né? E isso é fruto da globalização. Mas eu luto como brasileiro pelos nossos valores, pelas nossas raízes, pelas nossas tradições, por aquela música com que eu me identifico, por aquela expressão cultural que tem a ver comigo, com a minha formação. E eu acho que é isso que a gente precisa de defender. Entendeu? É o Brasil, Stefan Zweig falou que é o país do futuro, e eu acredito nisso, né? O brasileiro é cordial, o brasileiro é o país que poderia ser o exemplo para o mundo de como se relacionar, né? Da cordialidade, de aceitarmos aos outros,
de aceitarmos as diferenças, que hoje em dia há uma politização muito forte em relação a isso, mas eu acredito no bom brasileiro. Perfeito. E você, para arrematar, você falou muito dessa identificação pessoal que cada um que você tem com a música, com a cultura. Às vezes, tudo isso, o livro, o filme, uma ópera, para alguém é mais do que uma atividade cultural ou de lazer, é uma tábua de salvação, quase uma transcendência para tempos difíceis, para um dia pesado e em tempos que a gente está vivendo de pandemia. Você acha que esse processo se identificou, a cultura se tornou ainda mais a tábua de salvação para muita gente? Sem dúvida alguma. Eu acho que a cultura é onde eu me agarro, por exemplo, né? Eu acho que nós temos que nos abstrair dessa loucura que acontece no mundo, não importarmos, né, essa loucura que acontece no mundo, e temos que pensar o Brasil. O Brasil é dos poucos países do mundo que podem ser... nós somos autônomos, nós não dependemos de ninguém. Nós não dependemos de ninguém para alimentação, nem para minérios, nem para natureza, nem para cultura, nem para educação, para nada. Se nós fechássemos as nossas fronteiras, entendeu? Nós seríamos autônomos. Se nós jogássemos o problema que está nos sendo imposto por essa globalização, essa nova ordem mundial para fora e vivêssemos só os problemas brasileiros, de cuidar da pobreza, de cuidar da educação, de cuidar da saúde, nós seríamos uma grande nação. Seremos, se Deus quiser, né? Seremos. E os esforços necessários. Seremos sim. Eu meio que analogicamente, mas muito grosseiramente falando, a China do Mao Tse Tung se fechou para o mundo, né? É verdade. O Brasil também, eventualmente, agora é mais difícil, né? Mas a gente poderia, porque eles perderam a liberdade. Isso não acontecerá nunca conosco, porque nós valorizamos a nossa liberdade, nós valorizamos a nossa democracia, a nossa forma de viver, né? O Brasil poderia perfeitamente estabelecer a nova democracia e fazer que o mundo visse, assim como os Estados Unidos venderam através de Hollywood o American Way of Life, nós poderíamos vender o tradicional jeitinho brasileiro, a tradicional cordialidade, hospitalidade brasileiro, né? O Brazilian Way of Life. Aí, fica o pensamento, fica a dica. Obrigado ao Fernando por essa explanação, a bagagem dele é extensa. Novamente, vamos colocar no vídeo o currículo dele. Conversamos aqui sem máscara, porque estamos num lugar amplo, sem aglomeração. Eu e ele já tomamos a vacina. Estou em GG, mas sou imune e não transmissor. Evidentemente, num canal com o título Boas Práticas na Pandemia, a gente tinha que fazer essa ressalva. Tá certo. E foi muito boa a conversa. Obrigado mesmo, Fernando. Eu que agradeço. E pessoal, um forte abraço, até a próxima.